comigo, você em casa, tem pet? Tem gatinho? Faz o seguinte, já vai mandando mensagem pra gente ver os seus gatinhos, porque agora são deles que a gente vai falar. Os gatos são bons amigos e companheiros por uma vida toda. Quem ama esses pequenos felinos sabe que sempre vai ter uma boa e divertida companhia. E que independente da idade do seu bichano, ele sempre vai precisar de atenção e cuidados, que serão diferentes para um filhotinho, por exemplo, cheio de energia, e para um gatinho mais maduro. Para explicar sobre as fases da vida de um gato, a gente recebe aqui na nossa casa a veterinária especialista em medicina de felinos, Daniana Pinotti, e ela não está sozinha, e vou pedir para ela apresentar a vocês a gatinha que veio junto com ela. Seja muito bem-vinda! Eu é que agradeço imensamente o convite e a gente está muito feliz de estar aqui, nós duas. Conte para mim quem é que está aqui e quantos aninhos ela tem. Essa é a Meli, é minha gatinha, me acompanha há 21 anos. Gente, eu achei incrível. Quando ela chegou aqui, eu falei assim, não, me corrija, é isso mesmo, são 21 aninhos de gatinha? 21. Olha que coisa mais linda que ela é. Ela é linda. Assim, eu vou fazer essa pergunta várias vezes, mas eu preciso começar. Até quando, qual a expectativa de vida de um gatinho? Olha, com os artifícios que a gente tem hoje em dia com a medicina, né, através da medicina veterinária, a gente, desde que possa trabalhar a prevenção das doenças, né, se a gente vai falando de um paciente que faz acompanhamento médico veterinário, faz exames de check-up, a gente pode ter gatos aí até mais velhinhos, mais senis do que a Meli. Então, a minha paciente a mais geriatra que eu cheguei a tratar, ela faleceu com 23 anos. Não é incomum hoje a gente ter gatinhos visitando o consultório, fazendo medicina preventiva, né? Com 18, 19 anos. Que incrível! E para isso, a gente precisa cuidar bem dos nossos amiguinhos. Quando a gente vai ter um gatinho, o que a gente tem que pensar? Olha, existem alguns cuidados que, independentemente da fase da vida, né, do gatinho que a gente está trazendo para morar junto com a gente, para a gente cuidar, a gente precisa pensar. Então, a gente precisa pensar na oferta de um alimento de excelente qualidade, bem adaptado para a fase da vida desse indivíduo, desse gatinho, né? A segurança do ambiente onde ele vai viver, porque se ele tiver vida livre ou vida semi-domiciliada, que a gente chama, né? Aí existem interferências externas, riscos que a gente passa a correr, né? Que com certeza, se a gente for pensar estatisticamente, reduz aí a longevidade deles, né? E dieta de excelente qualidade, um ambiente bem adaptado, né? Para que eles possam brincar, para que eles possam exacerbar o comportamento felino deles, né? Que seja seguro e com acompanhamento de saúde, né? Vacinas regularmente, não somente vacinas, tem muita gente que pensa que a hora de ir para o veterinário é a hora de vacinar no ano, né? Mas a gente precisa pensar em periodicidade de exames preventivos para a gente poder diagnosticar com precocidade, né? Qualquer alteração. Ela é um excelente exemplo disso, do diagnóstico precoce que faz com que a gente contorne, né, uma condição patológica e antes que o paciente entre em crise, né? E com isso a gente vai afastando o momento da crise e ganhando longevidade. Gente, o jeito dela miar é muito bonitinho, é rouquinho, ela tá, é né? rouca. Gente, ela é muito rouca. Quanto mais ela foi envelhecendo, mais rouca ela se tornou. E a gente viu algumas imagens aqui, enquanto você foi falando, de uma casa de gatos, vamos dizer assim. Sim. É necessário a gente ter sempre esses espacinhos para eles se encaixarem, igual a gente tá ali, por exemplo. Ai, gente, que delícia. Essa casa é uma delícia, né? É uma Esse casa exemplo de gatos, né? é uma casa feita especialmente para os gatos, né? Então, assim, é de uma cliente minha, né? Eu sou a médica veterinária das gatinhas dela. E eu lembrei dela quando vim aqui, né? Pedi para ela, por gentileza, me conceder algumas imagens, porque a casa dela é muito legal do ponto de vista da ambientalização, né?
dos espaços ali. O gato, ele é um indivíduo que usa muito o espaço vertical também. O cão, ele usa muito o espaço horizontal de onde ele mora. O gato, a gente pode utilizar espaços pensando na vertical, né? E isso traz muita qualidade de vida. Mais do que, além de trazer qualidade de vida, isso afasta a probabilidade até de algumas doenças. Que legal, como quais? Como, por exemplo, as gatas, né? Elas têm a tendência de, por um mecanismo de estresse, por uma descarga adrenérgica, né? Que vem do sentimento de estresse, desenvolver cistites, inflamações da bexiga. É como a mulher. A humana, né? Tem muita cistite por estresse. A bexiga, ela fica exposta, ela fica sem proteção, né? Fica sem uma camada protetora ali no interior da bexiga e com uma probabilidade maior de inflamar e tal. E a gata, ela faz exatamente o mesmo processo. A base do tratamento da cistite, né, que no caso dos gatos quase nunca é de natureza, caráter bacteriano, como é no caso do cão, né? Quase nunca eles fazem cistite por infecção bacteriana. Muitas das vezes, a grande maioria das vezes, é por fator estressor. Quando a gente adapta a nossa residência dessa forma, até ia comentar, né? Não precisa ser exatamente como no exemplo. Ela tá me ouvindo Ela falar. tá achando o máximo conversando. Ela tá me ouvindo falar e me assim mesmo. Então, não precisa ser, né, algo maravilhoso como a gente viu ali. Tem muitas formas extremamente simples da gente tornar o ambiente em que o gatinho tá vivendo, né, mais agradável, mais interativo para ele, né? E isso, como eu disse, Diminui o estresse. diminui o estresse, traz qualidade de vida e, consequentemente, a gente vai trazer longevidade, né? Quando a gente fala de alimentação para gatos, né? Eu lembro muito da antigo, da vovó, que falava assim, leite, misturar coisinha no leite. Quando ele é filhote até que tempo? E depois, quando que ele torna adulto e o que muda na alimentação, assim? Certo. Bom, a idade, né, a fase da vida dos gatos é bem determinada pela Associação Americana de Medicina Felina, né? Hoje nós temos tanto a Associação Americana de Medicina Felina quanto a Sociedade Internacional de Medicina Felinas, que estabelece muitas diretrizes, condutas, onde nós, profissionais, vamos nos basear, né? Para, inclusive, fazer na prática as triagens diagnósticas, eleger quais são os exames de check-up e tal. A Associação Americana determinou lá as fases de vida dos gatinhos, né? O gato, ele é filhote entre 0 e 6 meses. Dos 7 meses aos 2 anos de idade, a gente chama de uma fase júnior. Então, assim, chega até a já entrar na vida adulta, mas é um adulto bem jovem, né? Dos 3 aos 7 anos, a gente tá falando de um gatinho adulto maduro. Dos 8 aos 11, a gente tá falando de um adulto, né? Dos 3 aos 6. Dos 7 aos 11, um adulto maduro. Dos 11 aos 14, a gente tá falando dos gatinhos senis. E a partir dos 14, né? 14, 15 anos, eles entram na geriatria. Então, a Meli, ela é uma geriatra. Uma geriatra. E o que um gatinho maduro pode comer? O que é bom a gente dar porque precisa de mais vitaminas, não precisa? Isso, você me perguntou a respeito da nutrição, né? Cada fase da vida vai exigir realmente alguma modificação no sentido aí da composição da dieta deles, né? Por exemplo, o gato filhote, naquela fase júnior e filhote, a gente tem uma demanda por um volume proteico na dieta maior. Os gatos, eles dependem muito da proteína na dieta, né? E que dirá na fase de desenvolvimento, de crescimento. Então, filhotes e júniores, né? Eles têm, por natureza, precisam, né? A dieta, se você vai ver lá o pacote de ração, ele é para filhotes porque ele tem essas características. Por exemplo, a de maior teor na quantidade de proteína. A Meli, por exemplo, lá na geriatria, na senilidade, nós
temos a inserção nas dietas de elementos antioxidantes, elementos que vão ajudar a conduzir, a controlar e melhorar a qualidade numa fase da vida em que a gente tem a tendência real de certas patologias, né? Então, é uma dieta que vai ajudar esse organismo que tem órgãozinhos que já estão cansados de tanto trabalho a viver melhor e mais. E mais. Né? Ela tá querendo uma comidinha. Eu fiquei sabendo que tem uma comidinha especial pra ela aqui. Vamos colocar, porque ela tá pedindo, eu acho. A gente pode colocar a comidinha? Pode. Tá aí? Tá lá já? Tem uma comidinha lá pra ela tava ali dando então uma é ali lambidinha. que ela tá miando. Ela já tava comendo. Ela tá comendo, bebendo água. Ao vivo ela Que se animou pra bonitinha. beber água e comer. É mesmo, agora que eu tô vendo a comidinha ali, eu falei, eu acho que não deve ter nada. Já tem, Belinha. Ela é falante mesmo, ela percebe movimentação, pessoas falando e ela fala junto. Que delícia Mary? isso. Tem perguntinhas pra você de WhatsApp, tem perguntinha do Léo e eu já acho que ela já tem que voltar porque eu tenho mais um monte de pergunta pra ela. Vamos lá, Léo. Sem dúvida nenhuma, já tá se sentindo em casa, gatinho, ó, batendo Tá um mesmo. rango, tomando uma água, que demais. Fabiola de Curitiba, boa tarde, doutora. Boa tarde. Tem um gatinho macho, ele tem quase 9 anos e sempre fez xixi no lugar certo. Mais de uns tempos pra cá, tem feito pela casa, em vários lugares. Pode ser por conta da idade? Ele é castrado. Doutora, uma perguntinha minha rápida. Falando sobre alimentação ainda, uma alimentação natural ajuda também nesse processo? Olha, alimentação natural, alimentação caseira, alimentação natural para felinos é algo muito difícil de se fazer. Exatamente porque eles são carnívoros estritos, né? Eles precisam da proteína animal. E a gente tem, assim, é possível, é interessante. Com relação a esse assunto, eu sempre digo o seguinte: se a gente for produzir, né, o alimento natural, a alimentação caseira, da forma como precisa ser, com todos os ingredientes, com acompanhamento do médico veterinário nutricionista, ela pode ser uma alimentação sensacional. Porque ela vai ter um teor de água elevado, é o que a gente ganha nos alimentos úmidos felinos, né? Isso na alimentação natural a gente vai ter demais, um teor de água muito grande, isso é muito importante para a saúde felina. Então seria sensacional, só é muito difícil a gente conseguir. Então, para os felinos, a minha indicação no dia a dia de hoje, né? As pessoas trabalhando tanto, passando pouco tempo dentro de casa, enfim, as pessoas tendem a acabar fazendo uma alimentação caseira dentro do não ideal, fazendo adaptações que não são legais, né? Então, nesse caso, eu recomendo, então, que a gente permaneça numa alimentação Com as comercial. rações comerciais. Isso. Em relação ao gatinho, faz parte da idade isso? Olha, esse gatinho, eu tô presumindo que é um macho, né? Ele tá com alguma manifestação de trato urinário inferior, bexiga e uretra, tá? Que precisa realmente ser avaliado. O interessante é que esse gatinho vá para um médico veterinário, muito de preferência na especialidade de felinos, né? Para poder investigar de modo ideal aí o que pode estar acontecendo. Pode ser comportamental, pode ser por conta da idade, até pode, mas a gente só pode pensar nisso, só pode considerar essa hipótese depois de descartar as hipóteses patológicas, né? E os gatos, até na fase da vida aí que foi citada, né, 9 aninhos e tal, eles tendem mesmo a formar cristais urinários, né? Podem, no início da manifestação, ele pode estar simplesmente eliminando urina em lugares inadequados, né? A progressão disso, se eu tiver certa aqui na suspeita, de repente ele passa a ter dificuldade em eliminar a urina por conta do acúmulo de cristal, né? Então, antes que isso aconteça, entra aí a medicina preventiva. Tá percebendo algo, né, que não é adequado, e ir para o médico veterinário para a gente investigar com precocidade e tratar antes que a gente tenha aí, por exemplo, uma obstrução de uretra. A bem da verdade também, a medicina preventiva, ela pede que a gente leve os animaizinhos
no veterinário para fazer exames e avaliação física, mesmo que eles estejam muito bem de saúde, né? É isso que garante que a gente controle as doenças com muita precocidade e o resultado disso é a longevidade. Gente, eu estou fascinada e uma coisa que eu tenho muita curiosidade, acho que muita gente em casa tem também, é do comportamento dos gatos. Você pode voltar para a gente falar um pouquinho sobre isso? Porque geralmente as pessoas falam, o gato, mas será que ele vai sair de casa? Será que ele precisa sair sozinho? É interessante a gente saber um pouquinho sobre isso. Muito. Sobre as doenças que ele pode pegar, né, e trazer de repente, com quem ele pode conviver. Eu tenho muitas perguntas. Doenças de gatinhos. Pode voltar, por favor? Claro, eu voltar para mais uma sessão aqui com vocês. Mais várias. Com certeza, eu estou à disposição. Venho sempre que vocês desejarem. Não garanto que a Meli me acompanhe em todas, mas de repente eu trago um paciente filhotinho, a gente vai variando. Venho com toda certeza, com o maior prazer. É muito legal isso e eu fico muito feliz de ver um profissional que gosta do que faz, né? Porque fala muito bem. Obrigada. Né? É perceptível o amor que você tem pelos gatos. E essa coisa da gente ter um bichinho e a gente procurar um veterinário que é especialista faz toda a diferença. Obrigada por você ter vindo hoje, viu? Imagina, eu é que agradeço. E ficamos muito felizes de participar do programa com vocês. Melinha, você é linda. Ela você é maravilhosa. Você de casa aproveita para seguir a doutora, @AnimaRovete, tá? Tá aparecendo aí com H. É Rovete que fala mesmo, né? É Ovete, de Hospital mesmo, Veterinário. De hospital. Ai, um dia a gente podia gravar lá, viu? Vamos. Né? Porque eu acho que é legal a gente mostrar essa estrutura também. E o telefone é o 12 982060010 e tem também o site que é animahv de hospital, né, .com.br. Obrigada mais uma vez. Eu é que agradeço, a gente está lá à disposição quando quiserem gravar lá.